irmãos, apenas como um ajudador, como apenas o irmão do meio. Pastor, sou líder? Ele disse: não, não sou não, eu sou o irmão do meio. Eu me sinto honrado por Deus ter me colocado no meio dessa igreja, no meio de homens e mulheres, de jovens valorosos, que amam a obra de Deus. Então eu me sinto honrado, para mim é honra poder estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor. Quero parabenizar os irmãos, os jovens, que trabalharam, que oraram para que esse culto estivesse acontecendo. Na verdade, em oração a gente entra no mundo espiritual, e quem é espiritual sabe das batalhas a serem enfrentadas, para que um trabalho igual a esse seja realizado. Eu louvo o Senhor pelos jovens, rapazes, também as meninas que trabalharam aqui, ornamentaram, carregaram peso, trabalharam no som, amém? Agradecer também quem providenciou os salgadinhos refrigerantes para depois também, não pode deixar, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 47, Ezequiel 47. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor, uma palavra bem objetiva. Glória a Jesus. Uma palavra bem direta ao seu coração. O nosso propósito é águas profundas. A juventude do Ministério Tabernáculo, agora nós temos uma identidade, um nome: Junte. O pastor Pedro, quando ouviu isso, falou assim: juntos na nós. Amém? Já na hora ele já captou a mensagem: juntos. Juventude do Ministério Tabernáculo. Mas o nosso propósito é nos ajuntarmos, nos unirmos na presença do Senhor Jesus, em um propósito de buscar viver não na superficialidade, mas nas profundidades de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de ler com você o texto ao qual Deus colocou no meu coração para essa tarde. Se eu falar à noite antes de 6 horas, e falta... Não, agora já posso falar à noite, agora está liberado. Amém? Agora já é noite. Por causa do nosso costume, às vezes vem falando nessa noite o sol ainda está brilhando. Ou melhor dizendo, o sol nunca deixa de brilhar, o sol sempre brilha, mas a noite chega. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz: depois disso, fez voltar. Ezequiel 47, quem encontrou, diga amém. Amém. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. Presta atenção nisso aqui, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas de a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão uma corda, um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para meditarmos. Os irmãos devem ter percebido que quando você entrou, você encontrou um tapete azul, da cor das águas de Arraial do Cabo. Quem foi vai lembrar.
né? Muito linda, por sinal. Talvez quando você entrou você não entendeu, mas por quê? Porque geralmente o tapete de casamento ele fica bem retinho, né? Não pode, a noiva mais o noivo não pode entrar dando voltas, uma coluna e outra. Mas isso aqui representa um rio. Pastor, mas esse rio ele podia ter ficado mais reto aqui, na direção da porta, vindo aonde o senhor está aí, no púlpito, no porta-bíblia. Mas é que você possa entender que o rio de Deus, não existe obstáculo que para o rio de Deus. Se tem um obstáculo na frente, ou ele passa do lado, ele passa por cima, mas ele passa. E é isso que nós queremos, que Deus quer que eu e você viva nesta tarde, nesta noite, que nós possamos sair da margem do rio e mergulhar em águas profundas. Eu quero dizer para você que coisas grandiosas te esperam no rio de Deus. Existem coisas que só vão acontecer em águas profundas. Eu disse e vou falar de novo, nós vivemos à margem de um rio. Nós vivemos perto do milagre, nós vivemos perto do sonho realizado, mas não temos coragem ou a ciência que precisamos entrar nesse rio para viver aquilo que Ele tem para nós. A gente vem na igreja, experimenta migalhas de avivamento e acha que está vivendo avivamento. Nós muitas das vezes nos lembramos do avivamento da igreja primitiva, nós nos lembramos do avivamento do país de Gales, nós nos lembramos e pregamos a respeito do avivamento da Rua Azusa, mas são apenas migalhas que chegaram até nós. Nós não vivemos aquele avivamento. Eu quero dizer para você que as igrejas muitas das vezes, a prateleira da igreja está vazia, o forno está frio, já não tem mais um pão que alimenta as almas. Mas eu quero dizer para você, Deus quer te alimentar com pão novo, com pão vivo, aleluia. Deus tem uma experiência mais forte para você. Talvez você já ouviu essa frase, não adianta eu querer falar aqui, dizer essa frase é minha. Não, eu apenas ouvi. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que avivamento não é chuva que cai, é rio que flui. E nós precisamos entender isso quando a gente vê às vezes algumas manifestações, pastor Daniel, e a gente acha que está vivendo um avivamento, mas aquilo é apenas uma chuva que está caindo. Uma chuva está caindo, mas depois a chuva passa. Mas o rio, irmãos, desde tem um ano, fez um ano que eu cheguei aqui em Lajinha, São Domingos está correndo, desde o primeiro dia que eu cheguei não parou, as águas estão fluindo, não é chuva que cai, avivamento é um rio que flui em nossas vidas. É isso que eu quero que você entenda. Você vai mergulhar nesse rio de Deus esse dia. Deus vai te levar para águas mais profundas. Você vai viver algo novo na sua vida. Você vai parar de contar, não vou dizer que é pecado contar, mas você não vai viver mais simplesmente essa experiência dos outros. Você vai ter as suas próprias para contar. Você vai poder sentar com os seus amigos e irmãos e dizer: Deus fez isso na minha vida. Eu vivi uma experiência com Deus de cura, de libertação, de salvação. Deus abriu uma porta para mim e eu recebi o dom. Você vai ter algo para contar diante de Deus. Interessante que quando o Senhor leva o profeta, a Bíblia diz que as águas saíam debaixo do umbral do templo para o oriente, porque a face da casa do templo olhava para o oriente. As águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Olha só, aonde o rio começa a correr, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, foi lido aqui. E esse rio ele saiu de onde? Do templo, do altar. Esse rio não vai vir de fora para dentro, esse rio vai vir de dentro para fora. Você está entendendo aqui? Não foi lá da estrada, do caminho, não. O rio começou a fluir de dentro da casa, de dentro do templo. O que Deus está dizendo que a obra vai começar em nossas vidas. 1 Pedro 4, parece que o versículo 17, se não me falha a memória, diz que se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios, dos pecadores? E o juízo de Deus começa aqui dentro, mas o agir de Deus também começa aqui dentro. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um rio para Lajinha, mas o rio vai começar dentro do templo, dentro da casa, dentro de mim e dentro de você. Olha só, interessante que o profeta vai dizer que o templo ele olhava para o oriente, mais abaixo ele vai dizer que o caminho olhava para o oriente. Pega isso aqui. Por que para o oriente? O tabernáculo foi construído
e a porta do tabernáculo ficava em direção ao oriente. Por que a porta do tabernáculo ficava em direção ao oriente? Porque o sol nasce no oriente. O sol nasce no oriente. Então, olha só, pega essa chave aqui. O templo olhava para o oriente, o caminho olhava para o oriente, porque o sol nasce no oriente. Jesus é o sol da justiça. Você está entendendo aqui o que é templo? Templo sou eu. O que é caminho? É o estilo de vida, é a maneira de viver. Quando eu estou olhando para Jesus, quando a minha maneira de viver está olhando para Jesus, é sinal que o rio de Deus está fluindo, é sinal que o rio de Deus está fluindo. O interesse de Deus, o intuito de Deus é fazer com que eu e você possamos estar olhando para Jesus, olhando para Jesus, não é olhando para o pastor Ziel, não, é olhando para Jesus. Aleluia. O templo precisa, a casa precisa estar olhando para Jesus, a minha maneira de viver precisa estar apontando e olhando para Jesus. A Bíblia diz que agora o homem vai medir, ele vai medir com um cordel, ele vai medir 500 metros e vai fazer com que o profeta ande. E diz: e me fez andar. Andou 500 metros, água nos tornozelos. Às vezes, irmãos, presta aqui, andou mais 500 metros, água no joelho. Já que o Carvalho tocou no assunto, eu vou ser obrigado a falar também. Quem aqui não assistiu Chaves? Já viu? Quando eles foram para Acapulco e o Kiko estava na piscina e começou a afogar com a água no joelho. Sabe o que aconteceu com a nossa geração? A geração do Kiko acha que tem águas profundas, mas está com água no joelho. Você não pegou, não? Deus tem água mais profunda para você, não parou por aí. Não, já recebi o batismo do Espírito Santo. Rapaz, eu estou. Não, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais para a sua vida. Rapaz, eu queimei no domingo. Deus está dizendo: sou Deus na segunda também na sua vida. O problema é que a gente está contentando com pouco, sendo que Deus tem o melhor para a nossa vida. Nós nos contentamos com o bom, esquecendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus mediu mais 500 metros e disse, e fez ele andar. E ele andou mais 500 metros e as águas vieram nos burros. Quando agora Deus mede mais, quando o homem mede mais 500 metros, agora ele foi para águas profundas e dizer: o rio não tinha como atravessar ele. Esse rio tinha que nadar, tinha que passar nadando. Eu disse para minha esposa: nós pregamos sobre fé. O que é fé? Olha só, fé é movimento. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Sabe o que é o problema nosso hoje? É que nós estamos morrendo aonde é para nós desfrutarmos. Nós estamos morrendo às vezes afogados em lugar que é para nós desfrutarmos, porque fé é movimento. Se você quer viver as profundidades de Deus, você precisa estar disposto a nadar, você precisa estar disposto a colocar a sua fé em ação, você precisa estar disposto a abrir a sua boca e profetizar, porque quando você abre a sua boca e profetiza, Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus colocou a palavra dele na sua boca. Só que no último estágio, no primeiro, no segundo, no terceiro, ele vai dizer assim: e me fez andar. Ele me fez andar. Mas quando chega no último estágio, que é o estágio de profundidade, a Bíblia não diz que ele me fez andar. O profeta vai dizer: e me levou. E me levou com ele. Presta atenção aqui. Deus quer te levar para águas mais profundas. Deus quer te tirar da margem, porque tem coisa que se nós só vamos ver se nós estivermos dentro do rio de Deus. Prova para mim, Êxodo capítulo de número 2. A Bíblia diz que agora a mãe de Moisés já não podia esconder o menino. Ela faz o cestinho, coloca ele dentro do cesto, coloca agora a irmã dele, Miriam, para cuidar do menino, coloca ele na beira do rio, na margem do rio, e coloca a irmã, fica olhando de longe. A Bíblia diz que a filha de Faraó entrou dentro do rio, e de dentro do rio ela viu Moisés à beira dos juncos. Dentro do rio ela viu e pediu às suas criadas que fosse, vê que aquele menino, o que está dentro daquele cesto. Dentro do rio ela conseguiu ver o
que as pessoas que estavam fora não conseguiam ver. Tem coisas que somente dentro do rio de Deus a gente vai contemplar. Não adianta querer explicar, não adianta querer falar, não é assim que funciona, não é desse jeito. Tem coisas que só dentro do rio eu vou compreender para a minha vida. Não adianta querer explicar as profundidades de Deus para quem está na superficialidade. Tem coisas que só acontecem em mar alto. Lucas capítulo número 5. Lucas 5, a Bíblia vai dizer que havia alguns barquinhos no mar da Galileia, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Tinha muito barco na margem, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Existem muitos, imagino, mas Deus escolheu você. Existem pessoas melhor do que eu e você, mas Deus nos escolheu pela sua graça e misericórdia. E a Bíblia diz que depois que Jesus entrou e ensinou a multidão, ele diz assim para Pedro: Pedro, faze-te mar alto, volta para o mar alto. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas segundo a sua palavra eu vou lançar as redes, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tem coisas que eu só vou viver na minha vida, existem pescas que eu só vou realizar na minha vida quando eu estiver no mar alto. O problema é que você quer pegar no seco aquilo que você só vai conseguir em águas profundas. O problema meu é que eu quero receber de Deus na beira do rio, coisa que Deus só vai fazer na minha vida lá em águas profundas. E Deus está te convidando para a profundidade. Deus está dizendo: pode voltar ao mar alto, pode voltar à intimidade, porque eu vou fazer na sua vida, eu vou te levar além. Olha isso aqui, Pedro pescou, você sabe que foi uma maravilha, mas só que ir ao mar alto sempre vai nos custar alguma coisa, vai nos custar renunciar ao nosso saber para viver o saber de Deus na nossa vida. Às vezes você vai ter que esquecer daquilo que você sabe para viver aquilo que Deus está mandando você viver na sua vida. E Deus está dizendo: até quando? Até quando? Vou dizer uma coisa: Deus não pega carona. Para águas profundas tem que ser na direção de Deus. O profeta diz no versículo de número 6: e me levou. Quando diz em me levou, está dizendo que Deus estava guiando. Não diz simplesmente que Deus foi comigo, Deus me guiou, Deus me levou, Ele assumiu o controle. Jesus não pega carona. Você vai decidir nesse 2020, ou você deixa Deus assumir o controle, ou você vai andar sozinho mais um ano. Deus precisa assumir o controle da sua vida. Deus precisa assumir o controle do barco, do carro da sua vida. Deus precisa estar no controle da sua vida. Você precisa entender isso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem está dentro tem uma visão privilegiada daqueles que estão fora. Escute isso aqui. Gênesis, capítulo número 1, versículo 20 e o versículo 21. Essa aqui eu não encontrei no Google, tá? Tem que falar assim agora. Tem que ressalvar. Essa eu não encontrei no Google. Deixa eu te dizer uma coisa. As aves foram feitas de quê? Da terra ou da água? As aves que voam. Responde para mim se você quiser, se não quiser também não precisa. Escute isso aqui. Meu Deus, eu vi um dedo apontando aqui. A Bíblia diz, olha só, que as baleias, os grandes peixes, os répteis e as aves que voam foram feitos da água. Confere na Bíblia depois. Pega a sua Bíblia, confere, faz igual os de Bereia. Falei, meu Deus, que negócio, achei interessante. Mas eu fui entender por que isso quando eu li lá em João, Evangelho de Jesus, escreveu João capítulo 3, versículo número 5. Jesus olhando para Nicodemo dizendo: na verdade te digo, que aqueles que não nascerem da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor Zé? As aves que voam vieram da água.
Para você ter uma visão privilegiada, você precisa nascer da água e do Espírito de Deus. Você tem que ter um encontro, você tem que nascer de águas do Senhor, aleluia. Mergulhar em águas profundas, aí você vai voar voos altos na presença de Deus. É muito fácil você distinguir um crente com uma visão limitada e um crente com uma visão de águia que voa alto. Ele nasceu da água e do Espírito. E agora esse homem, ele vai entrar nesse rio e vai nadar, vai usar a sua fé, e Deus leva ele, Deus traz de volta. E agora Deus vai mostrar que aquele rio, ele era um rio que vivificava, um rio que dava vida por onde ele passava. O versículo de número 9 do mesmo capítulo que lemos, no capítulo 47, Ezequiel diz: por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde essa água passar, por onde essa água fluir. Você está entendendo aqui? Que aonde o rio de Deus passar, olha só, o fluir dessa água vai trazer vida. Versículo agora ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não está dizendo que o rio alegra, está dizendo que o movimento, que o fluir das águas alegra a cidade de Deus. Está dizendo que o fluir do rio vai trazer vida para a igreja, vai trazer vida para a sua casa, vai trazer vida para o seu casamento, vai trazer vida para o seu relacionamento. O rio de Deus traz vida por onde passa. E qual a promessa maior que eu vejo desse rio? Está dizendo que quando esse rio desaguar no Mar Morto, o Mar Morto vai ter vida. Não olha isso aqui, olha a promessa. O Mar Morto não tem vida. O Mar Morto não tem vida. Não existe vida, não existe peixe, melhor dizendo, lá. É muito sal, não tem como haver vida. Mas Deus está dizendo que quando o rio chegar até o Mar Morto, vai ter peixe de novo. Está dizendo até aquelas pessoas que morreram, quando tiver o contato com esse rio, vai viver novamente no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando esse rio passa, quando esse rio flui, a vida de Deus vem sobre nós. Eu fico pensando aqui, meu Deus, o que o Senhor quer de nós? Só para nós finalizarmos, João capítulo 7, versículo 37, assim: e no último dia, no grande dia da festa, ele se pôs de pé e clamou, dizendo: quem tem sede que venha a mim beba. Versículo 38, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão no seu interior. Aleluia. Está dizendo que aquele que mergulhar nesse rio, ele não vai só nadar nesse rio, esse rio vai fluir dentro da vida dele. Aonde você for vai ter vida, aonde você pisar vai gerar vida. Com a palavra profética da sua vida, você não vai precisar do microfone para gerar vida nas pessoas. Você não vai precisar de um pedestal para ser bênção na vida das pessoas. Aonde você pisar, as pessoas vão ver diferença na sua vida. Aonde você for, o rio de Deus vai fluir na sua vida, e pessoas serão impactadas pelo evangelho que você vive, não simplesmente pelo evangelho que você fala, mas pelo evangelho vivido na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite, no nome de Jesus, se colocar de pé.